Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nós queremos agradecer a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, por mais esta oportunidade de aprendizado. E para dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje, nós vamos convidar a nossa querida irmã Isabel e juntamente com o nosso irmão Ronaldo, que se encontram distantes fisicamente, mas sempre presentes nos nossos corações. Nós vamos convidá-los para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Vamos dar início, a mais uma reunião da noite, nessa segunda-feira. Vamos todos pedir a Deus, elevar os nossos pensamentos ao alto, que o nosso Pai possa nos auxiliar, nos dando sabedoria, compreensão para o estudo dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos uma boa reunião. Muito obrigado, meus irmãos. Saudades de vocês. Bem, meus irmãos, nós contaremos hoje com mais uma participação da nossa querida amiga Flávia, que vem nos trazer esclarecimentos e uma linda mensagem dos ensinamentos de Jesus. Nesse instante, nós passamos a palavra para a nossa amiga Flávia Lansone. Antes da gente começar, eu quero inicialmente ler uma mensagem do livro A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo. Emmanuel nos diz o seguinte: o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Acho que ainda não passou o slide, né? É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então, é importante a gente observar que quando Cristo, ele reunindo a sua assembleia de emissários, e verificando que a Terra ela não podia perder as conquistas que até então já tinham sido feitas, que Jesus resolveu vir pessoalmente, ele fez uma reunião com os seus emissários divinos e escolheu os auxiliares que fariam parte do seu messianato. Então, houve todo um preparo da espiritualidade para que a passagem de Jesus na Terra e a sua mensagem sublime de amor, ela se concretizasse. A gente vê que nessa frase final aqui, escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, a gente vê que são vários os espíritos que colaboraram, desde os 12 apóstolos, desde de João Batista, da Mãe Santíssima, como fala no decorrer do capítulo. São vários aqueles espíritos que, como diz Emmanuel, auxiliares divinos que ajudaram Jesus. E hoje nós vamos falar das mulheres que seguiram Jesus e que foram também auxiliares de Deus nessa tarefa maravilhosa. Mulheres que abdicaram de tudo, que
a gente vai ver que fizeram verdadeira reforma íntima em alguns casos, assim, para mostrar a linda contribuição desses missionários de amor na vida de Jesus e que deixou para todos nós um legado sublime. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele diz o seguinte, num trecho desse capítulo, que é o último capítulo do livro, que fala de Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado de amarguradas recordações. Ali estava a hora extrema do filho bem-amado. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Por que nós colocamos esse trecho, que ele nos traz essa mensagem final da entrega de Maria a esse compromisso maior. A entrega dela. Ela não falou, faça-se dessa escrava a vontade do Senhor, não foi só nesse momento. Esse momento aconteceu. Um momento de profunda dor para ela. Uma mãe vê seu filho sendo crucificado, um filho que e narra o capítulo que ela começou a recordar a trajetória de Jesus, tudo que ele fez, as curas, o amor que ele levava, a palavra de consolo. Então, ela se perguntava de forma assim angustiosa, o que meu filho fez para poder passar por tudo isso? Mas ela sabia da grandiosidade do mestre, do filho dela ali, que essa mensagem teria que ficar dessa forma. E quando ela narra o texto bíblico, que quando ela assumiu o compromisso de ser mãe de Jesus, quando o seu diálogo com o anjo Gabriel, onde ela também fez a pergunta, mas como eu posso ser mãe se eu não conheci um homem? E que o anjo Gabriel vem e fala da sua sublime missão ali, ela disse a mesma coisa. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, que maravilhoso se nós pudéssemos pegar esse ensinamento da Mãe Santíssima, já há mais de 2000 anos, e nós começássemos a olhar os acontecimentos da nossa vida com essa fé, com a certeza de que Deus conduz tudo, de que nós só precisamos ser instrumentos do amor do Pai. Então, quando ela recebeu inicialmente, essa missão de cuidar de Jesus nos seus primeiros passos aqui na Terra, e que ela ficou cheia de dúvidas inicialmente, tentando compreender, e assim que ela entendeu a sublime missão, ela falou isso. Da mesma forma, quando ela viu o filho ser crucificado, mas ela intuitivamente ela recebia uma voz amiga que falava das determinações justas de Deus, que não existia acaso, e ali, mesmo diante daquela dor, ela disse, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, a gente sabe, depois quem lê esse livro sabe que essa mulher que seguia Jesus, que seguiu seu filho durante toda a sua trajetória na Terra, sempre olhou para Jesus com muita admiração, compreendendo que ele realmente era um grande missionário ali. Ela, após esse episódio em que o seu filho partiu para a pátria espiritual, ela passou a
o resto da sua existência trabalhando e levando adiante a boa nova. Muitas pessoas passaram a visitar a Mãe Santíssima. Ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima nesse período em que ela atendia as pessoas que vinham até o seu casebre, sempre com uma palavra afetiva, sempre levando mensagem de consolo e dizendo: tudo passa. Então, sem dúvida alguma, uma grande mulher, um espírito de muita luz, e eu, particularmente, passei a me afeiçoar mais ainda à Mãe Santíssima através do Chico Xavier. Chico Xavier sempre nos mostrou a alma sublime da Mãe Santíssima, de Maria. Ele sempre foi um devoto, sempre falou dessa mãe abençoada com uma afeição espetacular, que não tem como a gente não se contagiar. E foi através do Chico que a gente recebeu mensagens sublimes dessa mãe maravilhosa. Então, vamos realmente falar da Mãe Santíssima num curto espaço de tempo não é fácil, a gente tem muito mais o que falar. Tem uma passagem espetacular que a gente sabe que ela acolhe Judas no umbral. Então, vale a pena estudar a vida da Mãe Santíssima e essas mensagens sublimes que vieram através da psicografia de Chico Xavier, que para nós são de uma autenticidade inquestionável. Então, isso mais do que nunca nos aproxima desse ser de luz que é Maria. Vamos passar adiante, então. Nós agora vamos falar de uma outra mulher na vida de Jesus, que é Joana. Joana, ela era casada com Cusa. Cusa servia ao governo na época, então acabava que ele adorava ali os romanos, os deuses, mas muito mais para poder agradar os seus superiores hierárquicos ali, para poder manter um status. E acontece que Joana conheceu os ensinamentos de Jesus, ela conheceu a Boa Nova, e aquilo tocou profundamente Joana. E ela começou a querer convencer o marido dos ensinamentos de Jesus. Ela queria que Cusa conhecesse Jesus, mas ele abominava a ideia, ele não acreditava, ele achava, enfim, ele não dava a menor credibilidade para Jesus. E num desses momentos de angústia, ela procurou Jesus para passar para ela a situação que ela estava vivenciando. E aí ela diz: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Jesus sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Cusa, depois desse diálogo com Jesus, ela voltou para casa com o coração mais brando, mais conformado, vamos dizer assim. E aí ela passou a ter a paciência com o marido, ela viu que ela realmente não iria convencer o marido, mas ela trabalhou. Ela, da onde ela podia, dentro das possibilidades dela, ela colocava em prática a caridade, os ensinamentos de Jesus. Ela teve um filho com Cusa, o tempo passou e houve um momento em que ele perdeu o cargo que ele tinha, que era um cargo de importância, e aí nesse momento
ele vivendo nessa situação, uma situação super difícil, mas ela sempre firme, sempre trabalhando, fazendo o melhor, até que ele veio a falecer. E aí, ele falecendo, ela não pensou duas vezes, começou a trabalhar, apesar de muitos questionamentos. Uma mulher como você vai trabalhar? Ela começou a cuidar de filhos de outras mulheres, com isso ela teve o dinheiro para cuidar do filho, educar o filho. O tempo passou, até que houve um momento em que ela acabou sendo pega como cristã, na época em que ela foi perseguida, ela e tantos outros cristãos. E o fato é que essa mulher, ela foi, diante lá do julgamento, ela precisava abjurar, dizer que não queria, que não era uma cristã. E mesmo seu filho pedindo muito, mãe, fala que você não segue Jesus, fala, abjura, porque senão você vai morrer. E nessa hora ela olhou para o filho com uma grandeza sublime, sabendo que ela já havia dado a ele toda a educação, nos momentos mais difíceis, ela fez ele se tornar um homem. E aí ela falou, não, meu filho, Jesus fez muito mais por nós, e agora é a hora de eu me sacrificar por ele. E isso realmente aconteceu, ela acabou sendo queimada numa fogueira, mas em defesa do cristianismo, e narra Humberto de Campos que Jesus veio pessoalmente encontrá-la depois do seu desencarne. Então, assim, a gente não tem dúvidas de que Joana de Cusa era uma grande missionária, uma auxiliar divina nessa história maravilhosa que persiste até hoje e que vai ganhar a eternidade, que é essa mensagem sublime de Jesus aqui na Terra. Nós vamos mais adiante e agora nós vamos falar de uma passagem que a gente acaba que sabe muito, porque desde de mais jovens a gente consegue ler essa mensagem do Evangelho e compreender muito bem, que é a passagem de Maria de Magdala, que a gente sabe que era uma mulher pecadora e que ela lavou os pés de Jesus e fez uma verdadeira reforma íntima depois que conheceu o nosso mestre amado. Então, no livro Boa Nova, há uma passagem de Maria de Magdala, porque quando ela ouviu Jesus, ela se sentiu profundamente tocada com a Boa Nova, com a mensagem dele, com o magnetismo de amor de Jesus. E ela resolveu que ela iria a Cafarnaum conversar com Jesus. E, lógico que o coração estava receoso, ela tinha medo de não receber, talvez, um acolhimento exatamente pela vida que ela tinha, mas mesmo assim ela gostou da fala de Jesus, ela se sentiu tocada e ela foi cheia de dúvidas. Ela tinha dúvidas porque ela tinha sede de amor. E por mais que ela tivesse contato com homens, ela não se sentia amada. Ela não achava que ela recebia flores, ela recebia joias, mas nada disso acalentava o coração de Maria de Magdala. Então, diz o trechinho que nós tiramos do livro Boa Nova, Maria de Magdala sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase da sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração e estarei com os aleijados e leprosos.
O diálogo é maravilhoso, vale a pena ler. A gente não tem o tempo que a gente gostaria para falar disso. Mas o fato é que Maria, depois de ouvir tudo de Jesus, e Jesus ressalta para ela a importância da porta estreita, a importância dela dizer não aos prazeres transitórios da terra. E ela fez isso depois que conheceu Jesus, depois desse encontro com Jesus. A partir daquele dia, não foi fácil para ela. Mesmo ela recebendo a notícia que ele iria, que haveria a ressurreição dele, que ele apareceu para ela, isso foi como um bálsamo de energia para ela. Mas ainda assim, ela ainda ficou um pouco perdida, mas ela não deixou de rezar, ela não deixou de estar em oração constante, começou a trabalhar, até que passou um grupo de leprosos. E ali ela tomou aquilo ali como uma grande oportunidade de colocar em prática o cristianismo. Ela levava a palavra dela de consolo, de luz, de esperança para todos aqueles infortunados, até o momento em que ela acabou se contagiando com a lepra. E, enfim, quando ela desencarna, que ela deixa o corpo aqui na Terra, Jesus aparece para ela e fala para ela que ela havia atravessado a porta estreita. Então, eu acho que talvez seja uma das passagens mais sublimes na vida de Jesus a respeito da verdadeira reforma íntima. Maria de Magdala é um exemplo maravilhoso. Bom, vamos adiante. Agora nós vamos falar de uma mulher magnífica. Magnífica. Eu sou muito apaixonada nela, está no livro Há 2000 anos. A gente vai falar um pouquinho de Lívia. Acho que o slide talvez a gente não consiga, parece que não ficou boa essa cor. Vou mudar da próxima vez. Eu vou tirar 2 trechos que mostram Lívia, quando ela conversa com o marido, logo depois que ela conhece Jesus. Até então ela sabia que Jesus havia curado a filha dela, Flávia, de uma doença que a medicina da época já não conseguia mais. Então, a fé dela acabou encorajando o marido, que era reticente, mas ele acabou indo até Jesus, e Flávia foi curada. Então, Lívia tinha uma gratidão imensa por Jesus. E ao falar de Lívia, que a gente está colocando aqui, eu relembro também Ana. Ana, que era trabalhadora da casa de Lívia, era uma ama lá que trabalhava com ela, e foi quem falou para Lívia de Jesus. Então, nós temos nesse livro 2 grandes mulheres que seguiam Jesus. Lívia, obrigada, olha que bonitinha isso, é a Isabela. A Lívia, ela tem uma passagem assim que ela encontra com Jesus e que ela chega em casa e encontra Públio muito nervoso, porque a pegou com aqueles trajes humildes, soube que ela foi se encontrar com Jesus, e aí quando ele vem questionar, ela vai e fala para Públio, mas Jesus, corajosamente, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários por vez. Acho que a cura da nossa filhinha, diante do qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Essa foi a fala de Lívia para Públio, quando ele questionou o fato dela, digamos, desonrar o nome da família, indo se encontrar com Jesus com aqueles trajes. E aí ela vem e defende, mostra tudo isso a Públio, mas não ficou só nisso. Essa mulher espetacular, quando ela soube que Jesus seria crucificado, ela teve a coragem de procurar nada menos do que o governador Pilatos. Um homem que ela já tinha uma verdadeira aversão, porque ele tinha um olhar lascivo para ela, então ela evitava, ela não gostava de estar com ele, mas para defender Jesus, ela não pensou 2 vezes, que tadinha, pensou, foi sofrido para ela, mas ela foi. E aí há um momento em que ela vira para Pilatos e diz: Senhor governador,
embora sem o consentimento prévio do meu marido, resolvi chegar até aqui, em virtude da urgência do assunto, a suplicar o vosso amparo político para a absolvição do profeta de Nazaré. Homem humilde e bom, caridoso e justo, que mal teria praticado para morrer assim, de morte aviltante entre dois ladrões? É por isso que, conhecendo-o pessoalmente, tendo na conta de um inspirado do céu, ouso invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado. Olha, eu chego, me emociono, porque a gente imaginar a grandiosidade dessa mulher, ela superando os seus medos, ela buscando uma coragem gigantesca para defender Jesus e evitar a sua crucificação, é algo que é só um espírito de muita luz para fazer isso e para nos inspirar, porque uma mulher como essa tem que servir de inspiração para todos nós. Bom, vamos adiante, eu já estou chegando no meu horário, senão eu levo bronca. Há uma outra mulher, duas no caso, né? Que são Marta e Maria. Marta e Maria são irmãs de Lázaro. Lázaro, que foi ressuscitado, que já estava, as pessoas deram como morta, e que Jesus fez com que saísse a pedra e que ele se levantasse ali da sepultura. Então, todos nós conhecemos a passagem. Jesus tinha muita afinidade com essa família, ele ia muito à casa de Marta e Maria. E houve um momento em que a Marta, ela estava muito preocupada com o serviço. Vamos ler o que diz direitinho o texto bíblico. Olha o que diz. Quando iam de caminho, entrou ele em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e chegando-se disse: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã tenha deixado só, minha irmã me tenha deixado só a servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Então, a gente vê nessa passagem, Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. E ele tinha muito carinho por essas irmãs. Obviamente que quando ele traz esse ensinamento, é porque ele viu Marta muito apreensiva com a correria, com as atividades do dia a dia, e ele quis mostrar a ela que aquilo que muitas vezes a gente hoje tem que fazer um choque para a nossa realidade, que muitas vezes a gente está preocupado com as coisas da matéria, com a nossa profissão, e a gente esquece de cuidar do nosso lado espiritual, daquilo que é importante para o nosso aprimoramento interior. Então, quando a gente pega o Evangelho, lá no capítulo que fala da nova era, lá já nos mostra a preocupação que a nova era hoje, ela está relacionada especialmente com o nosso aprimoramento interior, com o nosso progresso moral. Então, nesse momento que a gente tira essa leitura da Bíblia, ela vem nos mostrar a importância de nós não nos preocuparmos somente com as questões materiais e nos preocuparmos também com aquilo que vai ser importante para o nosso engrandecimento moral. E agora nós vamos falar de uma outra passagem da Bíblia que fala da mulher de fluxo de sangue. Eu não tenho dúvidas de que essa é uma passagem do Evangelho que exemplifica muitas mulheres naquela época. E que diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe
secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Então é Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 30. Mais uma passagem do Evangelho de Jesus que nos mostra essa mulher com a narrativa maravilhosa que vem nos mostrar o quanto a fé é capaz de nos curar, é capaz de realizar coisas na nossa vida que a gente muitas vezes duvida. Então, mas se a gente tem a fé, se a gente tem a certeza de que Deus não nos desampara, de que nada acontece que não seja com a vontade do alto, a gente, sem dúvida alguma, sabe que tudo acontece da forma correta, que Jesus nos ampara o tempo todo. E essa mulher do fluxo de sangue, há 12 anos ela padecia desse mal, e aí ela não precisou falar com Jesus. Ela sabia que se tocasse a veste dele, e há uma passagem de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que várias pessoas se curaram somente tocando na veste de Jesus. Essa fé que a multidão que os seguia, essa fé que os motivava, que os fazia realmente acreditar, fez com que as pessoas obtessem ali curas para doenças que muitas vezes a medicina da época não conseguia. Então fica para nós esse exemplo maravilhoso de mulheres, e no caso agora essa mulher do fluxo de sangue, que com a sua fé gigantesca, ela se curou. Então, se todos nós, diante das adversidades da vida, pudéssemos confiar no Pai, saber que Jesus, o nosso irmão maior, ele está ao nosso lado, e tudo que acontece na nossa existência não tem acaso. Nós sabemos que nós temos os débitos de outras vidas, que nós temos aí, às vezes, o que a gente não consegue explicar hoje, vem aí como uma prova, como uma expiação, mas que a gente não perca jamais a fé, a certeza de que Jesus está junto conosco. Eu vou passar agora para o último slide, que é uma liçãozinha bonitinha de Maria de Dolores, que fala das mulheres. Como nós, o tema que me foi passado, e a gente não tem esse tempo todo, a gente está aqui para falar das mulheres que seguiam Jesus. Então, eu foquei nas mulheres que viveram com Jesus, mas a gente sabe que de Jesus adiante, até hoje, nós temos muitas mulheres que seguem nosso mestre amado. Graças a Deus, temos aí. E a gente tem sempre muitos exemplos, Irmão Dulce, Madre Teresa de Calcutá. São vários exemplos que a gente tem. E a gente pega o livro Célia, 50 anos depois, Alcione, quer dizer, são vários. Dá para a gente, eu acredito que talvez até em outras reuniões nós teremos palestrantes que vão falar das seguidoras de Jesus que vieram já no decorrer dos anos. Mas a gente focou em falar dessas mulheres que seguiam Jesus quando ele esteve conosco aqui. E Maria Dolores diz: no lar cristão, em toda parte, a mulher é presença de amor e luz. Mas para ser protetora do homem, deve ser a mensageira de Jesus. Então fica para nós, eu acabei fazendo uma homenagenzinha, já que nós falamos tanto das mulheres, e que a gente não perca a oportunidade de servir Jesus através de quem quer que seja que apareça na nossa existência. Porque se nós queremos fazer Jesus sorrir, se nós queremos que esse mestre amado, que a mensagem dele reine por toda a terra, é importante que a gente seja instrumento do seu amor. E se a gente quer servir Jesus, a gente precisa servir a humanidade, porque essa é a ponte. Que Jesus ampare a todos. Que belos ensinamentos, né, meus irmãos? Muito obrigado, minha irmã Flávia. Meus irmãos, nós estamos passando agora para a segunda parte da nossa reunião,
que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Para esse importantíssimo trabalho, nós vamos chamar a nossa querida irmã Marli. É com você, Marli. Boa noite a todos. Muita paz e muita luz. Estamos encaminhando para a segunda parte das nossas reuniões, o trabalho de passes. Aqueles irmãos que desejam, que necessitam, que possam providenciar uma garrafa com água ou mesmo um copo, para que esta água seja transformada em medicamento e todos que dela beberem possam se sentir beneficiados, possam se sentir curados. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, na condição de trabalhadores da última hora, rogando ao Senhor e à espiritualidade amiga para que possa visitar todos os lares, todos os nossos irmãos, não somente da nossa casa, mas aqueles que necessitam de um consolo, de uma palavra amiga, do medicamento, que todos, nesse instante, possam receber tudo que necessitam, tudo que mereçam. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que o Senhor nos envolva e nos fortaleça em nossas fibras, em nossas energias positivas, para que possamos, apesar das dificuldades vividas, nunca nos esqueçamos da sua misericórdia. Mestre Jesus, visite cada irmãozinho encarnado e desencarnado e leve a ele a paz, e o Senhor receba a nossa gratidão por tudo que nos oferta, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que esta prece, Jesus, seja um medicamento salutar para cada irmão, que todos recebam paz, luz, amor e gratidão. Que assim seja. Nossos agradecimentos à nossa querida irmã Marli por este importantíssimo trabalho do passe. E meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião da noite de hoje. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de estar comunicando aos irmãos, aqueles que ainda não sabem, que nós estaremos retornando com as nossas atividades presenciais no dia 3 de janeiro. Então, estão todos convidados para essa nossa reunião do dia 3 de janeiro de 2022, que eu acredito que será maravilhosa, que nós vamos matar a saudade de todos, estarmos todos reunidos fisicamente. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos fazer uma leitura em forma de oração do livro Cartas do Evangelho, de Cassimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o tema é Procurando a Verdade. Se buscas o bem do céu, leva o amor por companhia. Sem amor ninguém consegue a luz da sabedoria. Dirás, e a razão do mundo? E eu te digo em pensamento, é nula se não possui as luzes do sentimento. Se procuras no invisível soluções ao teu estudo, o amigo desencarnado não sabe nem pode tudo. Muita gente busca o além, no instante da experiência, com receio de escutar as vozes da consciência.
Vens procurar a verdade? Ouve a minha alma de irmão. A verdade é Jesus Cristo, a chave é o teu coração. Graças te dou, Senhor, por mais desta reunião na nossa casa. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana, na paz de Jesus.